Caminho das Bruxas te dá aquilo que você mais quer, se você conseguir chegar até o final. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou Domenica Mendes e está comigo aqui o Sr. Basso. Oi. Olá, você está muito direto ao ponto, tudo bem? Tudo bem, hoje vamos direto ao ponto porque de enrolação já basta a série, né? Ah, meu Deus! Começou. Já deu pra entender que hoje nós viemos aqui para criticar a série Agatha Desde Sempre, que é um projeto Marvel e Disney. Então, se você ainda não assistiu a série, se incomoda com spoilers, pare tudo agora, assista a série. Se quiser conhecer as nossas primeiras impressões sobre os 3 primeiros episódios, volta algumas casinhas e ouça o episódio 310 aqui do Perdidos na Estante. E quando você acabar a série, você volta para ouvir esse episódio, porque os spoilers estão liberados e a gente tem muita coisa para tirar do coração, né, Basso? Sim. Mas antes, vamos dar uns beijos, Basso. E aí, quem que você beija hoje? Olha, acho que eu vou mandar um beijo pra Carissa Vieira, que é alguém que eu gravei recentemente e deu saudade de novo. Alguém muito bom pra gravar, nossa. Acho que eu vou mandar um beijo pra Carissa. Ela é ótima, Carissa é maravilhosa. Beijo, Carissa. E eu vou dar um beijo, que aparentemente hoje o beijo está cinemação, né? O tema é cinemação. Eu vou dar um beijo pro Rafa Arinelli, que é um outro querido também. E deixar aqui de indicação o episódio 577 do Cinemação, que saiu semana passada, na sexta-feira, onde eu fui convidada pelo Rafa, junto com o Fernando Machado e o Thiago Muniz, para discutir o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E ficou um episódio muito legal, então fica aqui uma dica para quem quiser ouvir o Cinemação e saber minhas opiniões e minhas análises sobre o filme. Tá aí o convite. Beijo, Rafa. Inclusive, gente, o Rafa volta esse ano aqui ainda pro Perdidos na Estante, tá? Olha aí um spoiler do futuro do Perdidos na Estante. Só queria falar só, né, que palhaçada esse negócio do Rafa te chamou e não me chamou também, tá? Nossa, o Basso é um ciumento com o Rafael Arinelli, gente. Rafa, resolva isso, por favor. Está em suas mãos. Mas bora falar da série, Basso. Vamos. Por que você deixou elas acreditarem nessas mentiras sobre você? Porque a verdade é muito horrorosa. Eu quero começar falando o quanto que a gente colocou fé demais no projeto pelos primeiros 3 episódios, né? Então, e como que a gente tava errado também. Muito errado. Impressionante. Eu achei assim, apesar da gente estar falando que é criticar e tudo mais, eu acho que tem algumas coisas que eu achei interessante no projeto, que eu acho que também é um pouco do que eles tentaram refazer do WandaVision, até porque é um spin-off, né, ou uma sequência, um derivado do projeto. Então, por exemplo, teve algumas coisas ali que eles se emprestaram que eu gostei na série, como, por exemplo, cada desafio que eles tinham no Caminho das Bruxas, né, no Witch Road, foram sendo colocado uma passagem de tempo e uma temática de acordo com décadas. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente viu no Wanda também, no WandaVision, a passagem ali do programa de televisão por décadas, e isso eu acho que ficou bem interessante. E eu acho que talvez é por isso até que a gente também tava, tipo, algumas coisas nós estávamos certos em apostar no projeto, que a gente achava que era possível fazer algo bom, mas acho que teve algumas escolhas lá que até foram coisas que a gente achou que não ia fazer porque não fazia sentido. Eles fizeram e realmente não fez sentido, não é mesmo?
Mas aí a gente tava certo de achar que não ia fazer sentido, e olha a audácia desses showrunners, né? Sabe? Mais ou menos isso. Eu concordo com você, eu gosto muito dessa coisa da caracterização dos personagens, né? Dividido por décadas. E é muito legal, porque muda cenário, muda roupa, e eu acho que isso era um pingo a mais de coisa incrível que WandaVision fez. Eu sou muito fã do WandaVision, acho que ela é uma minissérie fantástica, e eu gosto muito justamente por causa dessa questão, né? Da viagem no tempo, da referência de homenagem ao audiovisual, que é uma coisa que o cinema gosta muito, né? Não à toa. O cinema adora, meu Deus, como o cinema adora referenciar a si mesmo. É um eterno narciso. Sim, e aí no WandaVision a gente tem isso, mas com a TV, homenageando a própria TV. E é muito legal da gente ver, porque realmente, né, é uma coisa que tá aí na nossa vida e a gente não percebe enquanto a gente tá vivendo. Mas se a gente for parar pra pensar, pô, a gente tá em 2024. Em 2014, a forma como a gente consumia a série, por exemplo, ou assistia a TV ou ia ao cinema, era muito diferente como é hoje. A forma como a gente se vestia não era tão diferente quanto, sei lá, década de 60 para 70 para 80, mas tem as suas diferenças quando a gente olha, né, de tendências e coisas assim. Então eu gosto muito, eu acho que esses são realmente alguns dos pontos altos. Para mim, o problema de Agatha desde sempre talvez seja a narrativa, que eu acho que... Não a narrativa enquanto... Como a forma está sendo contada. Eu não gosto do plot principal pelo qual a série foi criada, que a gente desconfiava, né? A gente falou disso no episódio 310, que é a história da Agatha junto com a história do Tim. É sobre isso a série. Ficou muito na cara, né? Os dois que começam tudo ali, e aí a gente descobre que a Real também tem muito a ver com isso no final. Mas, nossa, pra a mim... Real é outra que, né... Concordo com você, eu acho que o problema do Agatha desde sempre é o plot principal, porque os plots secundários eu gostei. Por exemplo, eu gostei muito das ideias dos desafios que teve em cada um dos... Vamos falar dos testes, né, que tava tendo ali no Outworld. Acho que são obstáculos, né, talvez o que eles falam, né, que eles usam. Acho que são obstáculos que eles têm que vencer pra chegar no final do caminho, acho que é isso. E aí, no caso daí, eu achei interessante, por exemplo, a sacada que tem da personagem da Alice, que era a bruxa protetora, que ela tem uma questão toda com a música que ela odeia por causa da maldição dela, tudo. E aí você descobre que aquela balada que a mãe dela construiu e que tava tocando todo o tempo era um baita de um feitiço de proteção. Então eles tinham que derrotar aquela maldição, né? Que ela tinha, basicamente ela tem um bicho que corre atrás dela, né? E no caso, aquilo ali mantinha o bicho afastado, tanto que o jeito de solucionar é tocando a música. Então ela tem que enfrentar uma coisa que ela não aguentava mais, que era o legado dela, o passado dela, o negócio que a mãe dela tinha deixado. Então, sabe, o teste que precisa ser feito, ele casa muito bem com o principal conflito da personagem em questão envolvida. E eu acho que isso é um baita de uma coisa legal, assim, pra colocar. O da coisa também, o da vidente, da Lilia. Cara, o episódio da Lilia, pra mim, é de longe o melhor, assim. Sim. De o episódio longe, da Lilia assim. é muito bom, e pra quem não se lembra, gente, o episódio da Lilia é o episódio do Mágico de Oz, o que também é muito curioso da gente pensar, né, porque é naquele momento que a série também acho que utiliza da referência de Mágico de Oz pra mostrar de uma forma mais, talvez metafórica, não seja bem a palavra, mas deixar ali no subtexto, que é, todo mundo ali já tem o que precisa, só não sabe que tem, sabe? Tal qual no Mágico de Oz. E é uma libertação mesmo de cada uma delas, né? É muito interessante quando elas... Que também é a proposta do caminho, né? Se você faz o caminho, você vai ter aquilo que você mais quer. E é isso que elas conseguem. Elas conseguem respostas para maior dúvidas ou resolução para maior dor que elas têm, né? Eu acho que uma coisa que eu gostei muito nesse episódio, por exemplo, é o uso do fluxo do tempo não contínuo, que é um conceito físico também, que eles falam que o tempo, a gente experimenta ele de maneira linear, mas ele não é. Tudo acontece ao mesmo tempo, de todas as maneiras. E aí eles importam esse conceito para um conceito mágico, que a Lilia fica pulando de períodos no tempo e períodos do tempo da consciência dela. E na verdade, porque ela, o que tá querendo dizer é que ela tá experimentando o mundo do jeito que o universo mandou ser, né? Não da percepção normal humana. Então a mágica dela ultrapassa a barreira. E aí com isso é que ela sabe exatamente o que ela tem que fazer por conta desses pulos, né? Quando
tendo esses pulos que eram sempre um problema pra ela, porque ela não estava ali no local onde ela pra tá. E acho que é legal como você vê isso desde o primeiro episódio, com a coisa que ela anotou lá no papelzinho pra lista pra Agatha. E aí, vários outros momentos que tem da série ali, foi construído pra isso. E aí, quando você tem todas essas peças encaixando das viagens dela, é muito satisfatório quando você vê que encaixa tudo e fala, não, eu tô fazendo a leitura pra mim mesma, né? Eu sou a cartomante e a cliente. Sou eu a pessoa que tá fazendo as duas coisas, né? Porque eu tô em todos os pontos ao mesmo tempo da linha do tempo, então eu sou tudo, né? Sou todas as possibilidades. Eu acho muito, porra. E a solução das espadas, né? Caindo, que você olha e fala, cara, por que espadas caem daquele jeito, né? Que coisa esquisita, né? Tudo mais. E aí, no final, ela inverte a torre, né? E se sacrifica. Nossa, e mata todas as 7 de Salem que estavam perseguindo, que... assim, eu tava imaginando como ia dar a solução dessa 7 de Salem, e foi ótimo, porque não foi um Deus Máquina. Aquela construção toda tava sendo preparada, sabe? Então achei o episódio dela fantástico, assim. Aí resolve ela também. A Alice, eu fico chateado do jeito que resolve, porque é a Agatha que mata, então acho que é horrível, mas sabe, o jeito que vão dando as soluções, eu gosto dos plots dos coadjuvantes. Eu acho que o problema acontece quando a gente entra no plot principal, que é Wanda e Tim. Não, Agatha e Tim. Sim, a gente gostou muito de WandaVision, gente. Por isso que a gente tá invocando a Wanda o tempo todo. E a Wanda também é uma evocação constante dessa série, né? Desde o primeiro episódio. Ela é referenciada o tempo todo, né? Isso quando ela não é... Eu acho que ela é invocada mesmo o tempo todo na série, né? A gente vai chegar em quem é o Tim, a gente vai ter uma discussão sobre isso, mas eu vou complementar a sua fala aí sobre o episódio da Lilia, que enquanto você falava me passou pela cabeça, né? O quanto que é fascinante também. Eu não entendo nada de carta, de tarô, essas coisas. Eu sei que tem gente que gosta de estudar, né? Os arquétipos e tudo mais, mas eu fico pensando o quanto que é interessante, porque a Lilia, ela é essa figura que através da magia dela, ela traz respostas para as perguntas das pessoas. E essas respostas, elas acabam sendo certo dentro da série, porque é magia. E isso me passa muito uma sensação de uma segurança de que uma torre poderia fazer, sabe? Que é esse pilar de segurança, de, olha, é isso mesmo, né? É uma coisa fixa. E o fato de ser uma torre invertida, a carta dela, também eu acho que tem muito a ver com essa coisa de que ela pode dar essa segurança para as pessoas através das respostas, das leituras de mão, de runa, de carta, enfim. Só que ela tá invertida no mundo, né? Porque o preço que ela paga por isso é de não estar presente onde ela tem que estar. Então eu acho muito interessante também, assim, essa interpretação. E eu concordo com você. As 7 de Salem, elas aparecem. No primeiro episódio, elas vão movendo, eu acho que uma ação e uma urgência em determinados episódios, porque tem episódios lá que são muito arrastados e muito chatos e elas aparecem, né, na série. E aí você fala, nossa, verdade, né? Tem as 7 de Salem. E aí elas continuam correndo, e eu acho que a forma como a série colocou esse sacrifício, essa libertação, esse reencontro, esse acolhimento, enfim, da Lilia, eu acho que vai depender muito da interpretação de cada pessoa que assistiu, porque eu acho que é tudo isso mesmo que acontece com ela. Eu gostei, sabe? Eu acho que é uma solução que me pareceu muito verdadeira pra 7 de Salem também. Eu acho que encaixou muito bem. Eu tava com medo que elas fossem esquecidas, que fosse ser um mega deus ex machina, sabe? Alguma coisa assim. Que de forma geral, ela tá muito ali pra fazer, como você falou, um sentimento de urgência e uma certa referência às coisas da Agatha. Porque, assim, você não tem quase nada delas, a não ser que elas são uma força vindo destruidora e que elas precisam fugir. Então, pelo menos deu uma solução pra elas que veio de uma outra forma que não seja da Agatha, que é interessante isso. Sim. Porque elas também foram trazidas, assim, vinda de lugar nenhum, sabe? Então acho que também não... Já não tava sendo uma coisa lá muito boa, assim. Realmente, né? Elas surgem na série e não faz sentido elas estarem lá. O que a gente sabe, que é o que a Reel fala pra Agatha, eu acho, lá no começo, é que elas são 7 descendentes das bruxas que a Agatha matou em Salem. Ponto. Literalmente, né? Descendentes das bruxas que não mataram, né? É o contrário, é descendente das bruxas que mataram. Sabe aquela coisa de nós somos as netas ou as filhas das bruxas que vocês não queimaram? É literalmente isso, né? E aí, se a gente for pegar aqui, vai, uma possível interpretação que me passa pela cabeça agora, pegando essa coisa talvez mais, com uma possível leitura um pouco mais feminista, pra quem são essas 7 de Salem, como que acontece, né? Essa derrota, e aí eu não
sei se eu gosto muito dessa leitura, porque não é bem feminista, pensando agora, mas enfim, se a gente for considerar que elas são uma consequência da maldade da Agatha, né? Que essas mulheres estão querendo matar a Agatha pelo que a Agatha fez. É o passado da Agatha vindo cobrar ela sobre as cagadas que ela fez no passado. É isso, né? É isso, mas também se eu for pensar, eu gosto mais dessa leitura sua, mas o caminho que eu tava fazendo é, quem talvez possa livrar a Agatha disso seja essa ideia da passagem do tempo, que é o que a Lilia pode representar, né? Porque ela vai pro passado, pro presente e pro futuro, sabe? Então, eu acho que não, porque... dá pra se entender isso. Você acha que não? Eu acho que não, porque o que é justamente a passagem do tempo que tá vindo caçar ela, né? O passado dela tá vindo atrás, né? Tem razão. A passagem do tempo não garantiu a segurança dela, porque mesmo uma coisa que ela fez há um século atrás tá vindo ainda atrás dela agora, então... Eu acho, mas assim, eu acho que era só uma coisa pra dar urgência que tira dali, porque vai ser apresentado depois disso um outro problema. Então, é uma coisa também narrativa, né? A gente vai apresentar um problema maior, que vai ser a revelação do Tim, porque ele acontece logo no final desse episódio. E aí, então, pra isso você precisa tirar o perigo anterior, pra não ter que lidar com mais com uma ameaça por vez, né? Assim. A revelação de quem é o Tim, e agora aqui a gente vai assumir o nosso meia-culpa, porque a gente achou que ele poderia ser o Mephisto, lembra? Eu achei que ele podia ser o Mephisto. Eu estava com medo que eles iam colocar a volta do Nicholas, do filho da Agatha. Apesar de que ele faz muito esse papel, meio que o filho da Agatha, assim, né, espiritualmente, apesar de não ser literalmente. Agora, o que a gente falou que não ia ser de jeito nenhum, que era um absurdo, era ele ser o Wicano, porque a Agatha morreu e levou tudo embora, todas as coisas, mas assim, o roteirista fez um duplo carpado twist pra poder colocar ele e colocou, né? Colocou o Wicano aí de novo. E aí, inclusive, eu acho que essa conversa que a gente teve, de que não pode ser o Wicano, a gente teve no particular, tá? Isso não tá no episódio. Não? Mas a gente chegou a essa... Não, a gente teve depois, porque veio um comentário de um ouvinte do Perdidos na Estante que ele ouviu o episódio. Ah, eu sei, eu li o comentário dele no episódio, num do episódio que eu gravei, eu acho que foi a entrevista com o vampiro que você leu, que foi o Daniel Barbosa. Ele ouviu e ele falou, olha, eu acho que o garoto é o Wicano, né? Inclusive ele usa a argumentação de que quando aparece o efeito do sigilo, aparece uma assinatura em forma de W na boca dele, então poderia ser a assinatura da Wanda. E aí a gente discutiu isso, né? Antes de você gravar esse episódio e fazer referência pra ele, então não tá no episódio 310. Mas pra mim continua não fazendo sentido, tá? Ele ser cara, que a explicação, cara, ela é maluca. O Billy e o Tommy, eles, os filhos hipotéticos da Wanda que ela cria com magia pra poder ficar naquele mundo dela de faz de conta, que era de Westview. A criança nem existia, era uma ideia da Wanda de ter tido gêmeos, assim como ela é também gêmeo do Mercúrio. Quando termina as coisas que ela faz no Westview e varre tudo pra fora e acaba com feitiço e tudo mais, a ideia dele pra não morrer viajou e pegou um corpo que tinha acabado de morrer e entrou nele e se apossou dele, e aí ele encarnou ali. Eu falo, cara, mas assim, isso, sabe no Guia do Mochileiro das Galáxias, quando ele fala que a possibilidade de ele pegar carona pra poder fugir daquele local, ele faz uma equação maluca, ele falou assim, e esse era 2 elevado a, sei lá que potência, né, tipo, de chance, né, tipo... E aí a raiz quadrada, na verdade, ao contrário, né? De tal coisa, a raiz quadrada era igual o número do telefone da garota que o Arthur Dent perdeu, sim, né? sim. Porque, assim, era tão absurda a coincidência que, assim, só no Douglas Adams que existe um gerador de probabilidade infinita que era possível isso acontecer. E aconteceu aqui, porque eu sei que, provavelmente, galera fã aí, eu tô ouvindo você, tá? Fã de Wanda, né? Que tá já aí de Feiticeira Escarlate, que já tá aí, mas todo o poder dela mexe com probabilidade, essa questão. Mas, meu irmão, é muito zoado ainda assim, porque eles nem existiam. Era uma ideia de que ela tinha criado aqueles filhos, era uma parte da magia dela, de possibilidades ínfimas de acontecer, e aí, depois que acaba essa possibilidade ínfima, encontra outra possibilidade ínfima, que era possuir o corpo de alguém que tinha acabado de morrer, que tava ali perto, sabe? Cara, é muito zoado, assim, e esse menino desenvolve poderes assombrosos
entendeu? Sim, ele é tão poderoso quanto a Wanda, né? É, porque, sabe, eu falo, cara, ele é muito... Cara, ele está peitando um Coven ali, né? Então... E tá tudo Cara, bem. é mais do que isso. Eu acho que fica claro, assim, o nível do poder do Icano, quando lá no último episódio, a gente descobre que foi ele que criou tudo, sabe? E assim, aquelas mortes, elas são mortes reais. Aquelas ilusões que ele criou são ilusões reais. Então, ele tem esse mega poder mesmo que a Feiticeira Escarlate tem, que é de alterar a realidade e criar coisas. Assim, isso é pesado pra caramba, assim, é um poder muito grande. Não, é um poder absurdo. O poder de alterar realidades é o poder mais roubado que você tem na Marvel sempre. Tanto que você quer colocar alguém que vai ser vilão pra um nível absurdo, sabe? Sei lá, a saga do Massacre dos X-Men, que alterava a realidade também, que era o filho do Xavier lá, o Massacre. Você coloca sempre alguém que pode alterar a realidade, porque é um poder que dá pra fazer sozinho, causar problema pra todas as outras pessoas. E o moleque fez isso sem ele querer. Só a partir da vontade que ele tinha de que o caminho realmente existisse, a magia dele entendeu, você quer? Sim, amo, vou conceder esse desejo. É basicamente o gênio da lâmpada. E ele faz o caminho, assim, o que no final, várias coisas depois se encaixam, porque no começo do episódio, quando ele chegou a comentar, a gente já viu que tinha alguma coisa estranha ali a respeito do negócio do caminho, porque a gente achou que, assim, o caminho realmente existia, mas que a Agatha nunca tinha ido, e a surpresa dela... que ela nunca tinha feito, né? Ela nunca tinha feito caminho nem nada, e a surpresa dela era que o caminho, tipo, não é que é de verdade mesmo, que existe, sabe? Então, aí eu acho uma sacada de roteiro e interpretação muito interessante, porque tudo que é falado na série é que ela fez esse caminho, ela foi uma das únicas que saiu, no final ela sacrifica o filho dela pra ter o Darkholder, e meu, puta que pariu, né? E aí, a gente olha e fala, por que ela vai voltar pra lá? Né? Tanto que foi essa discussão que a gente teve. A Agatha tá surpresa que aquelas bruxas conseguiram abrir o caminho, é uma possibilidade. Não, ela tá surpresa que o caminho existe. Por quê? E aí no final você entende. Porque o caminho não existe. O caminho não golpe, essa que é a loucura. E aí vem, eu acho que algumas sutilezas da série, que existe toda uma discussão, né? A série é focada na Agatha. É um fato, né? Sim. Porra, o nome dela está no título. Não tem como ser mais focado nela do que isso. E ela é uma vilã. E a ironia dessa série, não sei se ironia é exatamente a palavra, mas enfim, eu acho que a coisa entra num outro nível de brincar com quem tá assistindo, que é a Agatha ali é a única que fala a verdade o tempo todo. Ela não tá mentindo, né? E ela é a bruxa da enganação, e isso que é mais legal, porque assim, a bruxa da enganação está falando a verdade, não sabemos o porquê. Aliás, sabemos, né? Ela tá falando a verdade porque ela quer sobreviver. E aí, ok. Então, ela fala o tempo todo, o caminho não existe. No final do caminho, e ela fala pro Tim, né? Que enfim, o William, Billy, chama como quiser, mas até então é Tim. No final do caminho, então, você vai ter aquilo que você quer. Sim, ele tem aquilo que ele quer. De fato, todo mundo, no fim do caminho, acaba tendo o que quer. Todo mundo que entra lá. E aí, é coisa que a gente consegue ir tirando, né? Por isso que eu falei, todas as bruxas que entraram lá com eles e que, por exemplo, morrem pelo caminho, elas conseguem, antes de morrer, se livrar daquilo que as persegue ou alcançar aquilo que elas mais querem. Todas elas. Sim. Né? Então, assim, ela está falando a verdade o tempo todo. E a loucura é isso, assim. Pra mim, esses são os pontos de coisa legal que a série traz, sabe? Engana bem a gente, engana muito bem. E eu acho que a maluquice do porquê que ela colocou a Miss Hart lá, então, lá no começo, que a pessoa falou, não é bruxa, ela não é, mas não vai fazer diferença, tá tudo bem, né? E aí você entende, assim, não vai fazer diferença porque vocês não vai abrir o caminho mesmo. Exato. E a Miss Hart é a primeira que morre, e aí você fala, cara, como é que elas vão fazer as coisas tudo, como é que ela invoca depois a Rio lá pra eles continuarem. Aí quando você entende que, então dá pra fazer tudo isso porque nada disso existe. Tudo isso tá sendo inventado agora pelo Tim. Então as regras, elas se moldam de acordo com a necessidade, porque é ele quem tá criando, não é uma coisa escrita em pedra. As
sete de Salem, eu não sei por que elas entram assim, sabe? Eu acho que elas entram porque sim. Agora, eu acho que a Ryu é invocada porque como a senhora Hart morreu, a morte vem buscar. Não, mas ela não é invocada somente porque a Miss Hart morreu e a morte vem buscar. Ela sim. é invocada com elas por magia e ela vai seguir como uma parte do Coven. Tanto que ela segue a parte do Coven até que, no episódio que a Lilia morre, é revelado toda a verdade. E aí eu não tinha percebido isso, mas eu acho interessante você ter chamado a atenção pra isso, porque sim, né? Todas as revelações acontecem com a Vidente, no episódio da Vidente. E isso é uma coisa que eu não tinha notado, que eu acho que também é interessante. A gente sabe que o Icano é quem é o Icano, a gente sabe que cada um deles tem aquilo que era necessário já pra dentro de si, e a gente sabe que a Ryu é a morte. Vem tudo dali. E aí depois que a gente sabe que ela é a morte, aí que ela desaparece de novo da série. Então, porque tem isso também, né? Ela desaparece ali do caminho depois do... que a gente sabe ela desaparece. Que ela é a morte. E aí ela desaparece, a gente sabe que é o Icano, que o tinha o Icano, e eles vão seguindo ali as coisas sem ela mesmo e vai tocando do jeito que dá. Mas assim, é interessante daí, tipo, isso pra pensar que foi nesse episódio. Agora, não tinha exatamente regras pra como fazer, não precisava exatamente de uma bruxa verde de verdade, porque ele criou um mundo de faz de conta. Apesar das consequências serem reais, as pessoas estavam morrendo, tudo, as regras exatamente não eram regras fixas, porque ele estava sendo muito moldado pelo desejo do Icano ali naquele momento. Agatha Desde Sempre é uma série original da Marvel, distribuída pela Disney+. A série foi lançada em 18 de outubro de 2024 com um episódio duplo. Eu gosto muito dessa interpretação que a série dá de que a Ryu é a bruxa verde. Eu acho que isso é uma coisa interessante de você ter trazido. E eu acho que faz total sentido. E aí, pra mim, é impossível não associar a bruxa verde com a bruxa do Mágico de Oz. Uhum. Então, por um bom tempo eu fiquei pensando, então ela é uma vilã. E assim, pra quem quer sobreviver à morte, pode ser entendida mesmo como uma vilã, né? E gosto dessa coisa que eles colocaram que ela é a bruxa ambiental, vamos colocar assim, porque eu acho legal essa coisa de que, olha, a vida, ela tem esse ciclo, né? A vida é esse ciclo de nascimento, morte, tudo que acontece no meio, isso vai se repetindo. Eu acho isso bem legal. Então, eu particularmente gostei muito da Ryu. E eu gostei dela ser a morte. Eu odiei a Ryu, cara, na série. Sério? Nossa, eu não acredito. Eu não gosto, assim, eu acho assim, esquisito a gente pensar no começo da série, que a Ryu vem e fala que ela está vindo buscar a Agatha, e aí você olha, tipo, por quê? Sabe? Aí, porque daí dá a entender que a morte meio que leva as pessoas ao seu capricho, sem desígnio. Tipo, ela quem decide quando as pessoas vão morrer, e não ela vem coletar as almas que estão mortas. Porque ela queria matar a Agatha pra poder acabar com ela, né? E aí, tipo, a Agatha depois ainda fala assim, mas você não quer esperar ficar mais forte pra me levar? E aí também, a Agatha consegue negociar muito com a morte, porque depois a gente também vê ela negociando com o filho dela, o Nicholas, quando tem um episódio que retroage e mostra a historiadora dela, né, lá passada, no século XVIII. E aí eu olho e falo assim, eu não gosto muito da ideia, tipo, da morte, é ela quem escolhe o momento que as pessoas vão morrer, a entidade, né? Eu gosto pelo menos mais do conceito de que, olha, alguma outra coisa decide a hora que cada um vai, e eu só tô ali pro último momento pra coletar, mas não vou ser eu que vou tomar decisões sobre isso, né? Porque senão fica um negócio muito... Pô, todas as pessoas do universo estão fadadas ao capricho de alguma entidade. A hora que eu quiser aqui vai ser isso aqui, né? Então, não sei, eu não gostei. Mas qual que é a diferença disso pra, tipo, sei lá, existe algum tipo de divindade que escolhe a hora que a gente vai morrer, ou é a própria morte que decide a hora que a gente vai morrer? Que diferença que faz? Eu acho que a diferença faz que eu gosto de que isso fique num mistério sem ser uma personificação ali de uma pessoa com desejos, vontades e corpo e tudo mais, sabe? Eu gosto que fique mais abstrato. Tá. Eu acho que ela torna... Quando é ela quem escolhe, torna um negócio muito particular, muito pessoal. Entende? Entendi o seu ponto. Porque, assim,
pra quem acredita, né, no conceito de Deus, destino, divindade e tudo mais, existe também uma personificação, porque é como a gente entende essas coisas, né, enquanto ser humano, pra gente conseguir criar uma relação com relação a isso, né? Entende? E aí me chamou a atenção a sua fala, assim, porque eu olhei e falei, eu acho que ela é a morte literalmente, né? Então ela vem e mata, tipo, que é o que a morte faz, a morte vem e mata. Assim como a vida vem e vive, sabe? Tipo, mas normalmente que a gente conhece da mitologia de morte, pelo menos que é mais comumente propagada, é que não é ela quem decide o momento, ela só vem quando o momento é o seu momento de morrer. Mas não que é ela que decide, ela literalmente... Se a Real quiser, fala assim, cara, uma coisa, eu gostei de você, você vai ficar imortal, entendeu? Tipo, você nunca mais vai morrer. Porque eu acho que se ela é um cara bacana, sabe? Tipo, ela poderia, tipo, a decisão total dela. Não, né? eu entendi o seu ponto mesmo, Sabe? Porque eu acho que essa discussão que a gente tá tendo aqui de pensar esse conceito de morte, como que tá dentro da série Agatha desde sempre, é por causa dessa chegada da Real brigando com a Agatha. E assim, isso pode ser entendido também como, né, metaforicamente falando, a Agatha estava presa dentro de uma ilusão, então ela tá fraca, ela tem sem poder, pode ser que ela esteja com algum tipo de possível doença, com o corpo debilitado, alguma coisa assim. É que na série isso é colocado como uma briga entre duas bruxas. Entendeu? Então, eu também achei... E aí a ideia toda de que a morte poderia ser uma bruxa, pelo menos estava sendo lida por elas como uma bruxa. Então, sabe? Aí eu acho que é misturar muitas bolas também, sabe? É tudo... Colocar tudo no mesmo balaio. Então, sabe? É aquela coisa, se tudo é tudo... Se bruxa é tudo, então não é nada ao mesmo tempo, né? Pode ser qualquer coisa. Então, acho que é... Eu não sei, eu não gostei muito desse negócio. Também não gosto também muito da ideia da Agatha ter um romance, um flerte com a morte. Eu acho ela é amante da morte, ela é né? amante. Literalmente, né? E aí você olha, então, sabe? Aí, tipo, aí coloca mais personificação ainda pra uma coisa ali. E aí eu olhei e falei, cara, não tô entendendo muito pra onde isso quer chegar, sabe? Então, se ela é amante da morte, porque a morte tá vindo morrer porque, tipo, na verdade ela tá morte, eu vou caçar você porque você e você chegou a sua hora porque eu não quero terminar nosso relacionamento, então, ou você terminou sem eu querer. Eu não sei, cara, acho que é muita, não sei, acho que é misturar muita coisa de uma vez só. Eu não Esse gostei, homem está em assim, sofrimento, gente, ele está em sofrimento. Eu não olhei assim, eu não gostei, falei, então tudo bem. Né? Eu gosto. Olha que legal. Eu gosto, assim. Porque pra mim, a Real ser a morte, pra mim é uma coisa extremamente metafórica, assim. É como se eu estivesse lendo alguma coisa de mitologia mesmo, entendeu? Sabe? O fogo do Prometeu... Eu tô muito com caos na cabeça ainda, mas vamos lá. O fogo do Prometeu, na verdade, gente, não é só o fogo, literalmente fogo, que você usa pra se aquecer e pra cozinhar alimentos. O fogo é o conhecimento, a independência da humanidade. Sabe aquela coisa? É a consciência, a capacidade cognitiva... É o livre-arbítrio, é o que nos torna humanos, entende? Então, pra mim, ali, ela é uma coisa muito metafórica. E eu acho que encaixa muito bem com essa coisa. Eu saquei, assim, na hora que ela chega, eu falei, nossa, mas elas muito tiveram romance, mas eu achei que a série não ia colocar personagens LGBTQIAP+, se beijando, por exemplo, né? Isso eu olhei e falei, olha a Marvel, gente, os bonequinhos agora beijam. Olha que transgressor, hein? Ó. E eu acho que fica muito claro, né, de que elas se amam, assim, ou se desejam, enfim, vai da interpretação de cada um o que é amor, o que é desejo, o que é namoro, enfim. Porque a Agatha é essa mulher que tá matando e a morte, ela tá, então, pegando, sabe? Então elas trabalham bem juntas, né? O problema delas é quando elas têm problemas de quem que vai matar quem, né? Que é isso que acontece depois com o Nicholas, que aí a Agatha pede pra ela, né? Então, por isso favor, também... não leva ele, Então, né? isso também daí ficou uma coisa que eu não gostei muito, que pareceu que, tipo, meio que foi um acordo. Olha, eu vou deixar você viva porque você empilha vários corpos para mim. É uma possível interpretação. Não, ela faz fala isso sentido. literalmente no episódio que a Alice morre, entendeu? Quando eles estão lá nas gravadoras, você, a gente vai continuar então com o nosso acordo, né? Você vai ficando vivo, eu vou te ajudando, e você vai trazendo vários corpos para mim, né? Sabe? Ela fala isso literalmente. Se era uma mentira pra jogar a Agatha contra outras mulheres ali, contra o Coven, né? Beleza, tá. Pode ser, mas não sei. Ficou meio que isso. Acordado, sabe? Parece até que a ideia toda depois que ela fazia também, tipo, o Nicholas, olha, eu vou dar um pouco mais de coisa. Aí quando aparece o negócio do Nicholas, que ela negocia, fala assim, eu posso dar um pouco mais de tempo, e a Agatha sai e vai matar outras bruxas logo em seguida, parece muito que assim, olha, é o meu pagamento, assim, eu tô pagando
meu agiota pra ele poder enrolar essa dívida mais um pouco, enquanto isso eu vou empilhando uns corpos pra eles, enquanto ele não vem buscar o corpo que ele deveria vir buscar mesmo. E aí, sabe? Aí eu olhei e falei, tipo, é isso? Então ela mata pra roubar o poder, mas mata também porque ela gosta, mas também porque é uma dívida que ela tem com a morte, e é porque também mais o quê? Sabe? Ficou um pouco assim. Muito confuso, né? Muitas possibilidades e nenhuma resposta. Basicamente isso, assim. Então, aí eu não sei. É por isso que eu acho que eu também não gostei muito, sabe? Eu sei que é uma coisa meio tonta, mas eu gosto que as coisas fiquem mais... como a série já é curtinha, eu gosto, por exemplo, realmente dos plots das secundárias, porque assim, é uma coisa pontual e que elas resolvem, então você tem a resolução daquilo, aquele ciclo se fecha, aquela ideia se fecha, e ela dá certinho, porque você não tem muito tempo pra desenvolver. E na Agatha, eles foram abrindo várias coisas, nem tudo eles foram fechando, e ficou umas coisas meio tortas, entende? Esse negócio mesmo da relação dela com a morte, eu acho que é aquele excesso de você querer colocar muita coisa, sabe? Você colocava que o Witch Road era um esquema de um golpe, aí você coloca o lance do filho dela, você coloca o lance de que ela tava sem poderes, estava tentando recuperar os poderes, porque ela ia matar o Coven pra poder recuperar, porque ela tava sem poder nenhum. Aí você coloca que ela tem esse problema com a morte, e aí, sabe, tipo, você começa a empilhar problemas em cima de um mesmo personagem pra ele resolver. Aí eu acho esquisito, sabe? Tipo, diminui, centra em um problema maior e ela tem que resolver aquilo, sabe? Não começa a colocar um monte deles se você não vai dar tempo de trabalhar todos eles. Eu entendo a sua crítica, eu acho que ela faz muito sentido e eu acho que é esse que é o problema da série como um todo, linkando com o início do que a gente tava falando, porque o principal problema da série, no fim das contas, é que o Icano está lá, ele saiu dessa ideia da Wanda, ele sobrevive, a Agatha percebe o quão poderoso ele é e ela tá sem poder, então ela tá trabalhando nessa agenda de eu quero recuperar os meus poderes ao mesmo tempo que eu sei que esse moleque vai precisar de ajuda porque ele não tem ninguém pra ensinar ele. E essa grande história entre os dois, pra mim não faz o menor sentido dentro do universo Marvel, assim, né? Nem dentro da série, entendeu? Eu acho que cai nesse ponto que a gente já conversou aqui de como que ele, né, dentro do projeto Marvel audiovisual, pode ter saído quando a mãe dele lá tava junto brigando com a Agatha e explodiu tudo, sabe? Tipo, não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. E aí soma-se isso o problema que a morte não poderia pegar ele, porque se ela ceifasse ele, o Icano simplesmente ia encarnar em outra pessoa. Então... E aí eu olhando, falando, tipo, pô, quer dizer que o Icano é mais forte do que a morte? Porque a morte não pode vencer ele teria que se entregar a ela? E aí você fala, tipo, caraca, ele tem que querer mano, morrer, esse moleque né? é pica mesmo, né? Porra, sabe? Porque ele já escapou da morte uma vez, né? E eu entenderia, por exemplo, ele escapou uma vez, então eu quero pegar ele... Não, ele tem que se entregar, porque se eu matá-lo, ele vai reencarnando eternamente, e eu nunca vou conseguir ceifar ele, porque ele é uma anomalia, alguma coisa do tipo. E aí eu falei, tá, beleza. E aí o final mesmo, é um negócio zoado, porque... Nossa, o final é horroroso. A Agatha dá a entender, tipo, de que ela vai ser quem ela sempre mostrou que ela é, que é alguém que sacrifica os outros e bem próprio, e aí ela simplesmente deixa, então, o Icano pra ela, porque o Icano vai se entregar, fala, beleza, se entrega então, e aí só depois limpa tudo, tá, Rio? Não me enche mais o saco, e é isso. E aí ela sai, vai embora, e aí quando o menino fala alguma coisa pra ela que lembra ela do Nicholas, ela volta... E aí você não entende, tipo, ela se sacrificou pelo Icano, e aí depois quando ele pergunta diretamente pra ela, porque ela vira um fantasma. Caralho, mano, não fazia a mínima ideia do que fazer com a Agatha. E aí ela volta e fala, não, foi um risco calculado, porque eu sabia que eu ia continuar aqui, então eu me sacrifiquei, mas não sacrifiquei de verdade. Eu gosto de você, mas não gosto de verdade. Eu acho que... E aí eu... Porra, mano, você tem 300 anos ou 13, sabe? Você vai ficar... Tá puxando... sabe? A menina que pisa no pé do garoto pra ele olhar pra ela. Porra, sabe? Eu não gosto também da Ghost Agatha. Eu não sei se nos quadrinhos existe essa função para fantasmas dentro da Marvel, tá? Eu desconheço. Inclusive, se alguém estiver ouvindo e puder comentar, eu agradeço. Tendo dito isso, a primeira vez que aparece um fantasma é a mãe da Agatha, que claramente é uma pessoa que está com um sério problema de ir embora porque tem, sei lá, muita raiva dentro de si, tem assuntos mal acabados. A coisa da Agatha é que, olha, gente, a gente falou nessa série que a Agatha tinha um filho que tirou do Fororó. Até então ninguém sabia disso. E a Agatha matou o seu filho pelo poder. E aí, assim,
a gente sabe que não, porque, né, a criança morre porque morre. A balada, na verdade, era uma forma dos dois, dela e do menino, sobreviverem através de enganação. Mesmo assim, desde que o mundo é mundo, ao menos do que a gente vê a Agatha lá atrás, que é quando ela tá ali prestes a parir, né, que a cena mais antiga da Agatha que a gente tem é essa, é do parto dela. E aí, ela rouba o poder das bruxas. Por quê? Não tenho ideia, porque também assim, ela rouba porque ela rouba. Ainda se a série me colocasse, olha, ela pediu pra Morte que não levasse ele. A Morte falou, eu só consigo te dar mais tempo. E ela tava roubando o poder dessas bruxas pra poder, sei lá, vencer a Morte, pra não levar o filho dela. Alguma coisa assim que ia ficar paia pra caramba, mas ok, então por isso que elas ainda continuam brigando. Pai, clichê, chato, sem graça, mas ainda tá lá, né? Então, assim, não sei porque a Agatha pega poder, não sei aonde que a Agatha teve contato com o Darkhold, a série não responde, não sei pra que serve fantasma, só sei que a Agatha, ela fala, né, que ela não tá pronta pra atravessar pro outro mundo porque ela tem medo de reencontrar o Nicholas. Então, assim, é uma fragilidade dela. Até então eu entendo a fragilidade dela de reencontrar o filho dela que tá morto, sei lá, quantos anos, entendeu? Mas, sério mesmo? Tinha que colocar essa coisa da maternidade, de tentar colocar a Agatha nesse papel de mãe sofredora que perdeu tudo e por isso ficou mais má. Porque, assim, gente, ela tava com um bebê recém-nascido e matando bruxa em Salem loucamente, assim, sabe? Então, de verdade, pra mim esse que é um dos problemas que fica, porque dá tudo a entender e bate muito na tecla sobre a importância do filho dela pra tudo que ela tá hoje, mas quando a gente vê, pelo menos a cena do passado, ela já matava a bruxa pra roubar o poder antes do filho dela morrer, e antes dele nascer, provavelmente, porque dá a entender que esse era o método dela. Não foi a primeira vez que ela matou bruxas pra roubar o poder. Não pode ter sido. Não pode ter sido. Ela faz muito bem, né? Tanto que tem aquele ciclo de proteção em volta do Coven, que ela mata primeiro com o bebê recém-nascido, lembra? Então, assim, tem... Ela já fazia isso antes, então esse não era o motivo. Matar bruxas não é o motivo de fazer barganha com a Morte, porque não fica claro pra gente se é isso mesmo ou não. E se fosse, não faria sentido também, porque se ela tava matando tanto, por que a Morte ia pegar o Nicholas depois? Ela tava cumprindo a parte dela, então não pode ser isso, certo? Sim. Muita gente tava falando que, esse Witch Road também era um caminho de redenção pra Agatha. Mas redenção do quê? Porque a gente tinha entendido que era redenção porque ela tinha sacrificado o filho dela em prol de adquirir o Darkhold. E a gente não viu que não é isso. Então, do que ela se culpa pela morte do filho? Porque o filho dela não morreu por culpa dela, sabe? Na verdade, mas o filho dela viveu, né, por culpa dela. Sabe? Mas ela pode sentir culpa mesmo assim. Tá, eu entendo. As pessoas na vida real sentem culpa mesmo quando elas não têm culpa. Quando a gente tá contando de uma história narrativa de redenção, o motivo pelo qual você tá espiando aquele seu crime, aquela sua culpa, normalmente ela tem significado, porque senão você tá fazendo tudo aquilo por uma coisa inventada na tua cabeça. Então, eu achava que iria vir um motivo, às vezes, sei lá, que ela, sei lá, se redime no final. Vamos colocar aqui que ela sacrificou em prol do Wicano numa tentativa de redenção por aquilo que tinha acontecido com o filho dela. Por quê? Porque ela não fez nada de errado com o filho, né? Ela tá querendo se redimir do quê? Porque ela não conseguiu vencer a Morte e matar a Morte pra que a Morte não roubasse o filho dela, sabe? É esse o esquema? Então, sabe, eu não consegui entender o final. Ela se mata ali por quê? Ela tá buscando o quê? Porque ela viu que o Billy tinha como possibilidade de ser o filho dela. Lembrava muito o Nicholas, ela não aguentaria ver o filho dela morrer de novo. Tipo, é sério? O Tim entrou tanto assim no lugar do filho dela que ela estava considerando como um outro filho, ela sacrificou pra salvar ele porque ele lembrava muito o Nicholas. Sabe? Não faz sentido nenhum. Também não faz sentido. Aí no final ela fala que também não foi isso porque foi um risco calculado. Olha, eu sabia que virar fantasma era o único jeito de me livrar da Real, porque não daria pra vencer a Real. Se ela é a Morte, né, faz sentido, não dá pra vencer. Mas aí tem uma coisa interessante nessa coisa da gente pensar, ela falar, foi um risco calculado, porque agora a Real saiu do meu pé, porque eu não estou mais viva. E se Tim / William tem essa capacidade de trazer pessoas da morte pra vida, talvez a agenda dela seja ela voltar à vida, tá? É uma possibilidade, mas eu acho que nada disso faz sentido.
Nada disso, cara, é muito... É muito Nada engraçado porque, assim, disso faz a gente tá acompanhando a história de uma vilã, sabe? Ainda Sim, sim. o Tim, quando chega no final e fala, eu matei todas aquelas pessoas, eu falo assim, olha, é o único momento... E é engraçado, né? Porque a gente vê uma Agatha não mentindo essa série toda, como você falou, e é estranho isso. Porque ela pega e fala uma verdade. Ela fala assim, olha, na verdade você salvou uma, que foi a bruxa lá das poções, né? A Jennifer. A Jen. Maravilhosa. Porque você olha assim, por quê? Porque eu ia matar todas elas no porão da minha casa naquele momento. Então assim, a gente tá acompanhando o protagonista nessa história é um vilão que aparentemente não sente remorso, porque em momento nenhum, quando ela vira e fala pro Icano, você é bem parecido com um bruxo, assim, você tá disposto a matar todo mundo pra ter aquilo que você quer, sabe? Ela não demonstra remorso. Então ela não busca, por mais que a pessoa fale, ela não busca redenção, não tô vendo a redenção do que ela busca. E a gente não tá acompanhando nem alguém que, sei lá, faz tudo isso, sei lá, o Constantine, sabe? Que faz tudo isso em bem próprio, mas no final das contas acaba ajudando uma boa causa, que é expulsar demônios, sabe? Como o Constantine faz. Ela tá fazendo isso só pros próprios motivos egoístas dela, sabe? E aí eu falei assim, eu não tô entendendo qual que é o interessante dessa história aqui. É ver como um vilão pode se dar bem, e no final ela nem se dá bem, porque ela morre, sabe? Então eu falo, cara, não é nem assim a vitória dos vilões. Olha, a gente tá fazendo uma série mais cínica. Os vilões vencem no final. E a gente olha, tipo, o Tim é o vilão? Não, mas o Tim venceu? Porque o Tim não venceu, ele só ele descobriu que ele é o Icano. Quando ele descobre também isso, ele descobre então que ele tá com o irmão perdido, a mãe morta e fez um negócio e acabou matando umas 3 pessoas, sabe? A Agatha venceu no final porque ela se livrou da morte. Mas ela virou um fantasma, ela morreu, né? Então, sabe, parece que a única pessoa que venceu nessa história toda foi a Will no final. E a Jennifer, que recuperou os poderes e agora tá linda, maravilhosa. Pra mim, essa série, ela é aquela figurinha do WhatsApp que fala em letras garrafais, tudo vai piorar, é só questão de tempo, sabe? Não é? Pensando por essa coisa, né? O que estão querendo fazer com a Agatha e com o Tim? Porque, na verdade, sendo também, né, pensando no que de fato eu acho que essa série tá fazendo dentro do universo Marvel, é que ela tá apresentando um ou mais, porque eu fiquei pensando muito se a Jean não vai continuar nos próximos projetos da Marvel, né? Sejam séries, sejam filmes, mas tá começando a juntar os novos Vingadores, o qual o Icano faz parte. E aí, de repente, eles têm que falar, a gente tem que apresentar o Icano de algum jeito. O Icano é filho da Wanda. Quem da Wanda é interessante? A Agatha. Então vamos fazer uma série da Agatha com o Icano pra explicar a origem do Icano. Então, mas olha a maluquice, cara. Você faz uma série da Agatha pra apresentar o Icano. Por que você não fez uma série do Icano? Provavelmente porque eu acho que o nome Agatha, ele faz mais sentido do que o nome Icano. Assim, se tivesse uma série do nada hoje, tá? Em 2024, falando o Icano, a origem, eu ia falar, foda-se, entendeu? Eu não ia assistir, eu não sei quem é o Icano. Eu não consigo linkar ele com nada, assim, sei lá, a gente teve uma série do nada, a Quality, tipo, do Star Wars, de alguém que nunca existiu, sabe? E teve. E foi, né? Eu não sei se tinha necessidade de sabe, não sei, porque você tem uma ligação já com a Wanda, né? Você apresenta no trailer que vai ser o filho da Wanda, entendeu? E aí você consegue, não sei. Eu acho muito... Poderia linkar com a Wanda, eu concordo com você. Poderia mostrar, sei lá, você viu isso, aí mostra lá um pedacinho de WandaVision, e no final você sabe que aconteceu isso, e mostra a cena da Wanda morrendo lá no Multiverso da Loucura. O que você não sabe é que aconteceu isso aqui, sabe? Ou senão lembra dessa risadinha no final, que é a risada dos 2 meninos rindo, né? No final de WandaVision. E a gente nem chega a ver as crianças a gente nem quer ver elas, e é uma loucura porque teoricamente ela consegue achar eles lá no final, uma cena pós-créditos já do WandaVision, e aí depois aparece ele, e aí não só isso, ele vai agora atrás do Tommy no final. E pode ser nessa ideia que você falou, olha, vamos apresentando os novos Vingadores. Apesar que eu acho que a Marvel tem um pouquinho de dificuldade de apresentar novas pessoas, porque tá aí o Robert Downey Jr. voltando pra Marvel como vilão, porque a galera não consegue falar tchau pro Homem de Ferro. Então, ele volta como Dr. Doom, sabe? Tipo, falei, cara... O que vai ficar muito confuso, né, eu acho, assim, não faz sentido. Assim, eu gosto muito do Robert Downey Jr., mas assim, ele tá ainda na Marvel como Dr. Doom, pra mim não faz sentido. Agora, a gente tem que considerar que o Dr. Doom, o Icano e tudo mais, é a nova geração dos projetos audiovisuais da Marvel. E assim, é uma coisa que eu conversei bastante com a Luna e a Antonielli na live que a gente fez sobre a Agatha desde sempre, mas pegando uma visão sobre o que o
feminismo fala da série e como que a série conversa com os vários feminismos. E uma coisa que eu acabei falando pra elas, porque elas também ficaram incomodadas com essa coisa de, mas por que foi feito desse jeito? Por que isso agora? E eu lembrei que, gente, a gente acompanhou o projeto Marvel por quantos? 20 anos, acho que foi? O primeiro do cinema? Deu quase isso, não deu? Não, deu acho que uns... acho que deu próximo de... Eu acho que deu próximo de 20 anos. Na verdade, não dá 20 anos, mas o primeiro Homem de Ferro é de 2008. O Ultimato, ele vem em 2019. Então é um projeto de uma década. Um pouco mais de uma década, vai. Um ano aí é mais que uma década. 11 anos, né? Cara, pensando em cinema só, né? Porque depois continuou com outros filmes que foram sendo lançados, filmes que deveriam ser lançados antes desses, né? Mas, enfim, é isso. Se a gente pensar 10, 11 anos desse projeto, a gente começou, e aqui a gente tô falando eu e você, a gente começou a assistir Homem de Ferro quando a gente era adolescente. E hoje a gente declara imposto de renda. E eu não sei se, sei lá, os nossos sobrinhos, que essa garotada que vai ter que ter contato com esses personagens, né, e heróis e vilões da Marvel, estão interessados em um filme de 2008 e começar a assistir tudo, entendeu? Até chegar nesse projeto. Então eles têm que criar, trazer novos heróis que vão conversar também com a galera que agora é mais jovem, que são os adolescentes, são as crianças que estão crescendo. E aí pra mim faz sentido ter, por exemplo, o Icano sendo apresentado como um adolescente dentro desse universo pra ele ser. Porque vai fazer a mesma coisa, então a gente começa lá do comecinho e se tudo der certo, passa, sei lá, 10, 15 anos, a gente tem esses heróis maiores, adultos, essa garotada que consome adulto, comprando bonequinho, e aí, beleza, a gente cria um outro. É assim que a indústria, né, pensa, e faz sentido, pensando mercadologicamente, faz muito sentido. Vou fazer só uma correção, só que em 2008 eu já declarava imposto de renda, mas... Ah, e você não era um neném? Não. Ah, eu era um neném. Mais ou menos, gente, já tinha 20 anos, não era tão neném assim, não. Mas a respeito de falar dessa questão da Marvel renovação, ela tem um problema porque ela montou esse esquema de pirâmide com a ideia do Marvel Cinematic Universe, que foi uma ideia que realmente que amarrou muito, que a gente já falou isso 1 milhão de vezes, também todo mundo cansado de ouvir. É uma história que foi copiada dos quadrinhos. Os quadrinhos também começaram a fazer sagas envolvendo várias revistas, para aquelas revistas que vendiam menos forçassem o lançamento da revista que vendia mais. Então, você acompanhava o Homem-Aranha, parabéns, você quer ver como é que continua essa parte agora? Você vai ter que ler o Homem-Formiga, sabe? Você vai ter que ler She-Hulk, você vai ter que ler, sabe, outras coisas que não eram tão famosas. E aí, pô, aí você vai ter que ir lá pra aqueles lá. Então, a revista, você fazia um crossover pra obrigar o pessoal que compra uma revista a comprar outra também. Isso funcionou um tempo, os quadrinhos fizeram uma puta de um dinheiro com isso. Depois isso implodiu porque virou um esquema de pirâmide que era sustentável. Aí, de repente, poxa, vou ter que comprar 52 revistas pra conseguir entender essa série. Sabe? Aí virou impossível, que é o que deu no problema da Marvel no final, que era assim, os últimos filmes, um monte de gente já não tava assistindo, porque falava, porra, pra poder assistir, sei lá, Doutor Estranho, eu tenho que ter assistido 12 filmes antes. Eu falei assim, cara, possível. Então, e acabou criando um problema, porque quem começou no início, ali junto com eles, era um investimento que valia a pena, porque estava um pouquinho. Quem entrou tarde na festa, se fudeu. Não à toa que a gente hoje nos quadrinhos tem um reboot de tudo a cada mais ou menos 5 anos, pra você facilitar a entrada de novas pessoas, que é o que a Marvel quer fazer com o Cinematic Universe, que é dar um reboot e fazer os Novos Vingadores, como você tá falando, mas eu não sei muito o quanto que isso vai dar certo essa fórmula de novo, porque se eles tentarem de novo isso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes, que quem pegou o bonde agora pegou, quem que for entrar mais pra frente não vai entrar, porque não vai querer. O custo do ingresso é muito alto, porque, pô, eu vou ter que assistir quantos filmes antes pra estar inteirado no que tá acontecendo agora, né? Então, eu entendo o que você tá falando, é que assim, a gente também acho que tá sendo muito conservador nessa ideia de que pra eu entender quem é o Icano, eu tenho que ter assistido WandaVision e eu tenho que ter assistido Multiverso da Loucura. Será? Porque assim, a Agatha desde sempre fala que aconteceu esse problema e que essa criança saiu de lá, essa alma, enfim, essa ideia. Eu gosto da palavra que você usou, ideia, no lugar de alma, embora tenha fantasmas, né, na Marvel, ok. Se tem fantasmas, tem almas, mas tudo bem, também fiquei com essa também depois. Mas eu gosto mais de ideia, então vou trabalhar com esse nome de ideia no lugar de alma. E verdadeiramente eu não sei se é necessário alguém ter assistido WandaVision e ter assistido Multiverso da Loucura e ter assistido Agatha. Tô falando pra gente não começar também a querer voltar lá no início, porque assim, qual que é a primeira apresentação da
a Wanda em tal lugar. Nossa, então eu tenho que acompanhar a Wanda aqui, pra entender que a Wanda morre. Então, eu não acho que é necessário, mas o marketing que é vendido diz que é necessário. As pessoas são convencidas que é necessário. Por quê? Porque o único motivo deles fazerem esse coisa todo é convencer as pessoas a assistir todos os filmes. Porque se você falar, olha, assiste esse daqui a continuação, mas pode ir direto pro Ultimato, que você não vai perder nada. É impossível, você não vai entender nada. Entendeu? E mais, eles vão perder o quê? Eles vão perder a venda casada de falar, não, pra você assistir o Ultimato, você tem que assistir os outros 21 filmes antes. Porque o que o pessoal tenta convencer você a assistir tudo isso pra entender é pra que você assista tudo, entendeu? Então você tipo, porra, tá todo mundo falando bem desse filme, mas, pô, eu tô no Homem de Ferro 3. Como é que ele chegou até aí? Pô, você tem que assistir o 1 e o 2. Aí, eu não tô dizendo que ele é obrigatório assistir tudo pra poder entender. Tô dizendo que o marketing da Marvel, a ideia que os produtores vendem, que o Kevin Feige vende é que está tudo conectado e pra você ter a experiência total, você precisa assistir tudo. Entendeu? Por quê? Porque eles querem que um filme, o público de um filme puxe o público de outro filme, sabe? Quem que tá indo assistindo Thor, eles querem que vai assistir o Homem de Ferro, sabe? Quem tá indo assistir Doutor Estranho quer que puxa pra assistir depois o Homem-Aranha. Não é à toa que acaba colocando desconectados, né? Pra poder fazer essa, sabe? Tal qual eles faziam também nos quadrinhos, as histórias se conectam ali, então se você quiser ter a totalidade da saga, você vai ter que comprar revistas que você não compraria normalmente. A ideia também é que se você quiser assistir, entender a totalidade da saga do infinito, você vai ter que assistir filmes do Homem-Formiga, você querendo ou não, né? Porque vai precisar pra poder entender. A venda, pelo menos, que eles passam é essa. Na real, você não precisa, entendeu? Como você falou, os filmes eu não preciso voltar lá na origem dos tempos. Você vai pegando ali, você vai pegando pelo contexto tudo. Apesar que, assim, por exemplo, Ultimato, a cena no final do Ultimato, ela não tem significado nenhum se você não assistir os outros filmes. Não de entender o que está acontecendo. Você tá entendendo o que tá acontecendo. Você tá entendendo que os heróis estão reunindo forças de diversos outros lugares para enfrentar o grande mal no final. Não é, sabe, não é rocket science. Mas você não tem um apelo emocional de ver, tá ligado? O T'Challa aparecendo lá, né? Tipo, fazendo o Wzinho cruzando o braço. Se você não assistiu Pantera Negra. Tipo, pra você vai olhar, tá, não me puxa nenhuma cordinha isso. Entende? Sim, e eu acho que o grande problema disso, pegando essa crítica que você tá fazendo, tá? Que eu acho que ela é muito contundente. E pegando esse exemplo aí da aparição do T'Challa, é que assim, cara, o que é arte se não gerar pra gente sentimento? Porque isso não é um texto acadêmico que eu tenho que entender o que tá acontecendo. Eu entendo o que tá acontecendo, mas quando o cara aparece lá é outra coisa, isso me dá um sentimento, e é isso que é a função da arte, né? E por mais que a gente esteja falando aqui de Marvel e o pessoal considera muito Marvel como é apenas a indústria de Hollywood, é apenas a indústria da Disney. Gente, isso é arte, tá? Audiovisual é arte, tem artista trabalhando nisso, não é arte nesse sentido mais clássico, rococó, barroco, popopó, sapato verde, mas é arte. E tem que conversar com os nossos sentimentos, né? Essa que é a função da arte, é conectar a gente com as nossas próprias emoções. Então, poxa, eu acho que eles estão insistindo nisso, não sei até onde vai, não sei se em algum momento eles vão rebutar também, porque a DC nesse aspecto faz uma coisa interessante, que é de tempos em tempos a gente lança, sei lá, um Batman novo, ignora todos os outros e é um novo e bola pra frente, vamos nessa, a galera que gosta de se segue. Agora, a Marvel não, né? Ela já vai nessa coisa de continuidade, né? E aí sim, pode acontecer isso mesmo que você falou, né? Sei lá, os nossos sobrinhos de 10 anos, quando eles estiverem na cidade, eles vão ter 60 filmes pra ver e 38 séries, sabe? Pode acontecer, pode acontecer. E isso foi o que implodiu o mercado de quadrinhos norte-americano. Então. Sabe? É uma ideia. É um esquema de pirâmide, né? Dá muito certo. É um esquema de pirâmide. Dá muito certo no início, só precisa só de 10 idiotas pra poder fazer o seu nível. Só que aí, quando tá no quarto, quinto nível, o negócio exponencia que vai ter que ter mais, tipo, 10 mil pessoas pra poder fazer isso. Assim, cara, aí faz o quê? Tipo, a base da pirâmide não se sustenta, o negócio quebra tudo. Quem entrou por último é o que se fode. Que é o que tá acontecendo com as coisas da Marvel. Quem entrou por último tá tendo que gastar, sei lá, 250 horas pra poder absorver todas as séries e filmes
que foram feitos pra poder estar a par da história agora. E muita gente, na verdade, começa a afastar, porque a pessoa olha pra isso. Sim. Isso já foi na época já do Guerra Infinita, sabe? Sim. Um monte de notícia de gente que fala assim, cara, não dá pra, tipo, gente que ia assistir porque tava no hype, tava todo mundo assistir, mas que falou, eu não vou investir assistir os outros porque é muita coisa já. Eu não tenho como assistir tudo isso. Sim, sim. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas que eu comecei assistindo o Homem de Ferro lá atrás, e aí eu perdi, né? Enfim, a vida acontece, não consegui assistir todos os filmes no cinema, e aí eu conhecia pessoas que gostavam, falavam assim, nossa, vamos assistir tal coisa. Pra assistir eu preciso entender quantos filmes. Ah, tem que entender, sei lá, 8 filmes. Não vou. E aí eu parei, assim, né? Aí quando veio Vingadores e o Guardiões da Galáxia, pra mim foi uma coisa tão incrível, porque eu acho que eles têm uma ideia de ser um filme que, claro, se você assistir os outros filmes solos antes de Vingadores, é legal, complementa. Mas dá pra você assistir só Vingadores, entendeu? O primeiro, pelo menos. Dá pra você assistir só ele e massa, é um filme divertido, me diverti bastante e tal. E aí você sabe, porque você estava presente, que eu realmente só assisti todos os filmes da Marvel, e agora eu não me lembro se foi em ordem de lançamento ou ordem cronológica, quando a gente já tava literalmente se casando, né? Foi na nossa... basicamente na nossa lua de mel, no meio da pandemia, todo mundo preso dentro de casa. Deixa eu assistir aqui esses filmes infinitos, né? Da Marvel. Sim. Do primeiro até o último, mas eu fui uma dessas pessoas que eu me afastei. E aí também acho que os fãs acabam sendo muito agradados, mas eu acho também que leva um peso muito de ai, olha como eu sou super fã de bonequinho, sabe? E aí, nossa, eu entendo tudo de Marvel, porque eu assisti os 278 filmes, 479 séries, conheço todas as músicas e, sabe, eu olhando e falando, gente, assim, eu só queria me divertir assistindo um filme. E eu acho que isso afasta também uma parcela que não é tão fã, principalmente porque, e por que eu tô fazendo essa crítica e compartilhando isso aqui, pra não parecer que é desconexo. A gente tá falando de HQ, e HQ é um mundo muito fechado e muito nichado e que envolve muita gente babaca, né, que são o que a gente chama dos nerdola, que usa isso quase como uma qualificação pessoal, né, em vez de falar, meu, isso aqui é legal, vou apresentar pra mais pessoas, né, não, é como se aquilo validasse a existência da pessoa, né, que muito fã faz isso com muita coisa, mas eu acho que a galera de super-heróis e essas sagas, tipo, sei lá, Star Wars, dá uma pesada na mão, sabe? Então, vamos ver o que a Disney e a Marvel vai fazer aí daqui pra frente. Não sei. Infelizmente, a Agatha tem um sentimento misto com ela, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito dos desafios e gosto muito das atuações, eu sou completamente apaixonada pela atriz que faz ela, se não me engano, ela chama Catherine, né? Não foi tudo aquilo que eu esperava. Justamente por isso, porque eu acho que eles fizeram realmente uma série que é meio tipo 1.0, sabe? Ela é um spin-off da WandaVision, por mais a origem do Icano. E aí não funcionou tão bem pra mim, sabe? Não funcionou tão bem, mas valeu o tempo investido. É bom assistir umas coisas também que não é tudo isso. Siga-me, minha amiga, para a glória do final. Muito bem, Sr. Basso. Temos um episódio, Tá certo, eu acho. Então, temos um episódio, sim. Fomos discutindo Marvel, acho que saímos muito fora do tema, mas é isso. É o que tava o ponto que a conversa levou. É isso aí. Então, semana que vem teremos um novo episódio. Você continua sem redes sociais, né? Sim. Então é isso, gente. O Basso está incomunicável. Quem quiser se comunicar com ele não tem ideia de como é que pode fazer. É isso. Deixa um comentário nos episódios do Perdidos que ele tá gravando. Isso. Que aí manda lá no coisa do Perdidos o comentário ou aqui no Spotify ou nas redes sociais do Perdidos que chega em mim. É isso aí. E eu também vou ficando por aqui. Quem quiser me seguir, domenicamendes.com lá no Blue Sky ou @domenica.mendes no Instagram. Eu te desejo uma excelente semana. A gente volta semana que vem. Valeu pelo papo, Basso. Sempre muito bom. Até semana que vem, gente. Obrigada pelo download. Beijo.
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação e pauta são de Domênica Mendes e Senhor Basso. A produção é de Domênica Mendes. O assistente é narrado por Leonardo Tremesquim. A edição foi feita por Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta foi feita pela Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizadas falas da minissérie Agatha Desde Sempre, disponível na Disney Plus. O que realmente aconteceu com você?